Deus é maravilhoso. Gente, como Deus é bom. Eu vim contar hoje para vocês um testemunho que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, faz um tempo já. Mas tudo que Deus faz na nossa vida de bom, é sempre bom a gente contar, né, para as pessoas, para que isso incentive, né, também outras pessoas que não acreditam que as coisas possam acontecer e que Deus ele faz. Quando você acredita, quando você tem fé de verdade, as coisas acontecem porque você pede para ele e ele vê a sua fé, a confiança sua nele, que ele faz. Deus ele faz, gente. Então, foi assim. Há um tempo atrás, eu queria de todo jeito entrar numa empresa, trabalhar, terceirizar serviço para essa empresa. Porém, seria quase impossível, gente, eu conseguir. Seria quase impossível. Só que eu aprendi uma coisa na vida, gente. Tudo que às vezes eu sonho, que eu tenho vontade, eu primeiro oro a Deus. É o que todos deveriam fazer. Porque se for da vontade dele, porque Deus, ele só concede coisas que é para o nosso bem. Porque muitas das vezes você pede algo que é o seu querer, mas como Deus enxerga lá na frente, ele não vai fazer, porque ele sabe que lá na frente vai dar algo errado e você vai sofrer. E muitas das vezes a gente não entende isso, a gente se revolta, a gente fala, nossa, mas por que não deu certo? Nossa, porque é só comigo? Nossa, porque Deus não gosta de mim? A gente começa a questionar Deus, né? Mas não é assim. A gente tem que entender que quando as coisas não dão certo, temos que agradecer por mais que doe, porque não é da vontade de Deus, ele está te dando um livramento. A gente tem que ter esse entendimento, tá, gente? E daí, voltando na história, eu orei a Deus. Falei para Deus, falei, Senhor, eu queria tanto, né? É um trabalho, eu queria. Mas, gente, era uma empresa de costura. Para ser terceirizado, costura, eu ia trazer para minha cidade, ia buscar lá na capital, em São Paulo, ia terceirizar aqui, na cidade onde eu moro. Só que, gente, eu não sabia nada, eu não entendia nada de costura, não, ó, acredite se vocês quiserem, mas eu não entendia absolutamente nada de costura, eu não sei nem pegar na máquina, sentar numa máquina e costurar. Só que a minha vontade era tão grande, eu acreditava tanto assim, porque nas minhas orações eu pedia para Deus me dar essa oportunidade e me capacitar para isso, para mim poder também fazer tudo certo. E aí o que aconteceu, gente? Eu mandei um e-mail para essa empresa, aí andei assim meio que estudando algumas coisinhas ali, outra aqui, o básico, né? E mandei um e-mail para a empresa, que eu tinha uma oficina de costura, né, que eu poderia terceirizar e tal. E aí eles me fizeram algumas perguntas dentro daquilo que eu estudei, eu consegui responder. Mas assim, gente, foi um basicão mesmo, foi um estudo assim muito bem rápido. E aí eu falei, Senhor, eu vou pegar confiando em Ti, o Senhor vai me capacitar. E aí veio 4 peças, eles me enviaram para eu montar essas 4 peças e enviar para eles, que eles iam analisar para ver se ia trazer para mim o serviço. Aí na época o meu marido deu risada, falou assim, você tá louca, como que eles vão mandar para você, eles nem te conhecem, nunca te viram, e outra coisa, tem que ter oficina tal. Mas só que Deus já tinha me dado todinho o discernimento do que eu poderia fazer. Porque é claro, né, gente, eu ia ter que prestar um serviço
para uma empresa, uma empresa séria, eu ia ter que fazer tudo certinho, porque afinal de contas também não queria que eles tivessem prejuízo, eu também queria fazer o certo. E aí eu já estava tudo na minha cabeça. O que eu fiz? Eu terceirizei o serviço através de outras oficinas de costura. Só que para me ensinar, eu tinha que saber, não é? Quando você trabalha em algo, para você ensinar alguém, você tem que saber fazer, né? Gente, por incrível que pareça, eu consegui fazer tudo. E eu consegui não, Deus me capacitou. E eu sabia chegar para as costureiras, ver o defeito e ensinar elas como fazer. Olha só para vocês verem que coisa sobrenatural. Nem eu às vezes acreditava, falava, gente, eu não sei costurar, mas eu sei ensinar. Eu sabia ver os defeitos, eu sabia, né? Eu mesma, às vezes, eu ficava admirada com aquilo. Só que eu sabia que não vinha de mim aquela sabedoria. Aquela sabedoria veio de Deus para mim. E aí, voltando lá atrás, meu marido riu, falou, imagina, jamais você vai conseguir. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei, eu não posso conseguir, mas o Deus que eu sirvo consegue por mim. Então, gente, quando você tiver um sonho, não conta pro homem, não conta pra tua vizinha, não conta pra sua amiga, conta pra Deus, pede pra Ele. Ele sim, Ele consegue realizar qualquer coisa na sua vida, se for da vontade dEle, tá? Porque é Ele que capacita, é Ele que permite, tá? Então, não perca seu tempo não contando, porque as pessoas, gente, por mais que você ache que elas gostam de você, tudo bem, pode ser um amigo, um parente e tal, mas as pessoas, elas não... quando a gente conta algo para elas, algumas nos desejam boa sorte, mas a maioria, tipo, não vai te acrescentar em nada e não é viável, conta para Deus. Vai lá, fala com Deus, faz a sua oração. Antes de qualquer atitude, ore primeiro a Deus. Porque se for bom para você, Ele vai te ajudar e vai dar tudo certo. Se não for, Ele vai tirar. Às vezes você não vai entender na hora. Você vai falar, poxa, oh meu Deus, eu queria tanto, por que o Senhor não me deu? Porque lá na frente vai dar algo errado, tá? Vou contar uma história aqui para vocês de uma pessoa que ele queria porque ele queria um carro e queria porque queria. E Deus não concedia para ele esse carro. Aí um dia ele questionou a Deus, falou, por que só eu não posso comprar, tanta gente compra, por que eu não posso comprar? Eu quero um carro porque eu quero viajar. Eu quero viajar, eu quero um carro, quero viajar com minha família, eu quero um carro. E aí Deus concedeu para ele. Concedeu. Gente, ele foi viajar com o carro. Aí aconteceu um acidente. Então, aí o que aconteceu? Alguns morreram, outros se machucaram. Ah, mas como assim Deus é ruim? Deus não. Deus não tinha dado, por quê? Porque Deus já estava prevendo lá na frente. Mas ele foi tão insistente, que Deus permitiu que ele tivesse o carro. Porque Deus é assim, Deus ele é amor, mas ele é justiça também, né, gente? Mas ele, tudo que a gente pede para Deus, ele concede. Até muitas das vezes Deus está falando, não vou dar agora, não vou dar agora, não vou dar, e a gente está insistindo. Então, às vezes, ele concede. Porque nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Nós temos que aprender a pedir e confiar. E outra coisa também, gente, tudo que você entregar na mão de Deus, você não tira da mão dele. Ah, como assim? Por exemplo, você ora para Deus curar uma pessoa, um exemplo.
Aí você acha que Deus vai fazer assim na hora que você quer. Não, gente, não é a hora que a gente quer, é a hora que é dele, né? Aí você ora pra ele curar a pessoa. Aí quando no outro dia, a pessoa ainda não se curou, tá doente. Tá ficando cada vez mais ruim. Aí o que você faz? Você se desespera, aí você já começa a blasfemiar e já começa a procurar, vai procurar ajuda aqui, ajuda ali. Então, esta forma você está tirando da mão de Deus. O que é quando a gente coloca as coisas na mão do Senhor e descansa nele? Você colocou, por exemplo, a pessoa está doente, Senhor, eu coloco ela nas suas mãos. O que o homem não puder fazer, eu sei que o Senhor vai fazer por ela, se assim for a sua vontade. Por exemplo, gente, Deus não faz o que o homem pode fazer, tá? Vou dar um exemplo para você. A não ser que seja, por exemplo, você tá lá no deserto, não tem como você tá com uma dor no dente, um exemplo. Não tem como você ir no dentista, a dor tá desesperadora. Você tá no deserto, não tem como você ir. Aí Deus vai fazer por você. Ele vai aliviar, ele vai te curar, vai tirar sua dor. Agora, se você tá com dor no dente e tem um dentista para você ir, então aí você vai no dentista. Aí é pro homem fazer. Deus só faz o que o homem não pode fazer, tá? Existem casos que Deus faz sim, mas é em situações extremas. Igual aconteceu comigo, meu filho era pequeno e ele teve assim, era 4 horas da manhã, meu marido viajava, só tava eu em casa e por incrível que pareça, gente, eu não tinha um antitérmico em casa, tinha acabado tudo. E deu uma febre nele, uma febre de 40 graus, eu não tinha o que fazer. Porque naquela época não existia esse negócio de se ligar pro SAMU vinha, hoje não, hoje é bem mais fácil. Naquela época não tinha nada disso, era tudo mais difícil. E também não tinha celular, não era aquela época de celular, a maioria era telefone de linha. Então não tinha o que fazer. Eu morava bem retirada da cidade e era de madrugada, não tinha para onde correr, estava todo mundo dormindo, enfim. Aí o que eu fiz? Eu orei a Deus, coloquei as mãos sobre a cabeça do meu filho, eu orei a Deus, pedi para Deus tirar aquela febre dele, que eu não tinha o que fazer naquele momento. Acreditem se vocês quiserem. Gente, ele não só tirou a febre daquele momento, como a febre desapareceu. Desapareceu. Nunca mais voltou. Entendeu? Então isso chama o quê? É fé, gente. A fé é você crer naquilo que os olhos não vê. Aquilo que a gente não consegue enxergar carnalmente, né? Porque a gente tem mania de acreditar só naquilo que a gente enxerga, né? Ou que a gente ouve, né? Não, gente, a fé tem que ser incondicional. Você tem que simplesmente acreditar. Você tem que acreditar que existe um Deus lá em cima que cuida por todos nós. E resumindo a minha história, foi um sucesso. Aí depois de eu ter mandado a amostra que eu fiz, na semana seguinte chegaram-se 4.000 peças. E daí, consequentemente, foi vindo cada semana mais e mais e mais. Então Deus realizou meu sonho. Esse é um dos vários testemunhos que eu tenho na minha vida. Tá bom? Então, Deus nunca desiste da gente, tá? É a gente que desiste de Deus. Ou melhor, a gente se afasta dele. Mas ainda assim, ele é um Deus de amor. Mas ainda assim, ele sempre está cuidando de nós. Então, gente, é isso. Se você tem um sonho, se você... tudo que você desejar na tua vida, primeiro, ore a Deus. Peça a Ele primeiro. E aguarda, porque também não é assim. Você ora hoje e amanhã você já quer a resposta. Não, igual eu disse, tudo é tempo de Deus. Porque a gente tem esse costume que, por exemplo, você recebe uma palavra, uma profecia, né? Aí você acha lá que vai acontecer amanhã. Se se Deus falar que é amanhã, é amanhã. Mas presta atenção.
Tem muitas profecias, muitas palavras que são ditas, que eu ouço, eu sigo bastante canal das pessoas que falam da palavra de Deus, que eu gosto. Gosto muito, gente. E às vezes eu ouço profecia. Daqui 3 dias ou daqui 4 dias. Porque eu acredito muito em revelação e eu acredito que Deus fala muito com a gente. Através das pessoas, através da palavra, através de algo, de algum acontecimento. Deus fala muito, gente. Se você prestar atenção, você vai ver que Deus fala com a gente, tá? Mas muitas das vezes sai uma profecia e fala assim, daqui 3 dias. Aí você pega aquela palavra para você. Dali 3 dias não acontece nada. Aí o que você faz? Você vai lá e fala, não, aquilo lá não é profeta. Não, aquilo lá não era de Deus. Não, aquilo lá... Não, gente. Aquilo lá não era para você. Entendeu? Porque quando é para você a palavra, você tem que sentir ela, que é para você. Olha a diferença entre de você sentir que é para você e você desejar que seja sua. A gente tem que tem que ter o discernimento, tem que ter a sabedoria, que nem sempre as profecias, mesmo que a gente queira que seja pra gente aquilo, às vezes se não acontecer, porque não era pra gente, era pra uma outra pessoa. Tá bom? Eu volto aqui, tá? Eu volto aqui contar mais testemunhos para vocês. Eu volto aqui falar de Deus, que eu amo falar de Deus. Deus é tudo na minha vida. Sem Ele eu não sou nada. Eu nem saberia dizer como seria a minha vida. Na verdade, eu acho que eu nem estaria aqui mais, gente. Deus, Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Nunca se sinta sozinho, não. Ou sozinha. Nunca fique triste, não, por mais difícil que seja a situação. Você nunca vai estar sozinho. Quando você se sentir sozinho, sabe o que você faz? Vou falar para vocês fazer o que me ensinaram uma vez. Quando você se sentir sozinha, cata uma cadeira, coloca ela na sua frente, senta e imagina ali Deus sentado ali, Jesus sentado ali. Conversa com Ele, conta para Ele. Você sabe qual a oração mais bonita? A oração mais bonita nossa para Deus é você conversar com Ele, é você contar para Ele os seus problemas. Mas Deus vê tudo, eu não preciso contar nada. Não, querido, não, minha querida. Deus gosta de ouvir o nosso clamor. Ele gosta de ouvir o nosso coração. Ele se alegra disso. É claro que Ele sabe de tudo que você passa, Ele sabe tudo que está acontecendo, Ele sabe o seu pensar, Ele sabe tudo, mas Ele gosta de nos ouvir, entendeu? Então, conta para Ele o seu problema, conta para Ele os seus sonhos, é só Ele pode fazer o impossível, ou possível e impossível. Ele é Deus, né, gente? Sem Ele nós não somos nada. Não é verdade? Sem Ele nós não somos nada. E se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não adianta, gente. O homem não pode nada. Deus pode tudo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like aí, compartilha, tá? E eu volto, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito, 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 muito. Ficam com Deus. Beijos no coração de cada um. Tchau.